Oi gente, tudo bom? Meu nome é Bianca e eu vou estar dando continuidade à nossa sequência de devocionais do livro Gálatas para você, do Timothy Keller. Então, se você ainda não está acompanhando a gente, sugiro que você dê uma conferida lá no YouTube para ver a sequência dos outros capítulos. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4, que é referente ao capítulo 2, de 1 a 21 do livro de Gálatas. Esse trecho narra um fato que eu acho muito pertinente da Bíblia. Conta um pouco da história de quando Pedro encontra Paulo em Antioquia. Então, logo quando ele chega, ele não vê problema nenhum em de comer com os outros gentios, que também eram cristãos, mas quando chegam os outros judeus, e eram judeus cristãos também, ele não quer mais comer com os gentios. Ele ficou com vergonha, ficou com medo do julgamento que os outros judeus iam ter ao ver ele comendo com os gentios, e aí ele para de comer com os gentios. Para a gente conseguir entender melhor esse contexto, a gente tem que lembrar que no Antigo Testamento tinham as leis de purificações. Essas leis determinavam quais pessoas estavam cerimonialmente limpas para poder fazer parte da adoração a Deus. Então, por exemplo, algumas pessoas que estavam doentes, os leprosos, as mulheres que estavam menstruadas e pessoas que tinham tocado em morto recentemente, eram pessoas que eram consideradas cerimonialmente impuras. Ou seja, pessoas que não poderiam participar da adoração a Deus. E os judeus levaram isso para uma série de coisas na vida deles, inclusive na própria relação com os gentios. Então, para eles, estar comendo junto com um gentio ou estar tendo uma relação mais perto de uma pessoa que não fosse judia, era ser considerado impuro. Essas leis cerimoniais tinham sido dadas no Antigo Testamento para ensinar as pessoas sobre a santidade de Deus e que a gente não poderia se aproximar dele de qualquer forma. Mas quando Jesus veio, ele deixou claro que o que contaminava o homem não era o que ele comia, não é o que entrava pela boca do homem, mas sim o que saía da boca do homem. Então, um texto muito bom é o texto de Marcos 7:18, que fala assim: não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas sim no seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. Então ele falou, gente, o que vocês estão comendo não vai deixar vocês impuro, porque isso entra no estômago, não entra no coração. O mais importante para Deus é o que está dentro do nosso coração. É isso que pode deixar a gente puro ou impuro, e não aquilo que a gente toca, ou aquilo que a gente come, ou que a gente deixa de tocar. Outra experiência muito importante é a que Pedro teve quando ele foi chamado a levar o evangelho ao centurião Cornélio. Então, até então, ele achava que o evangelho era só para os outros gentios. E quando ele é chamado a falar de Jesus para Cornélio, ele começa a perceber que o evangelho é para todas as pessoas. Então, lá em Atos 10, de 34 a 35, ele fala assim: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Então Pedro, ele percebeu que para Deus não tinha diferença entre nação, entre raça, entre etnia, que não havia mais nem alimento que era puro, que era impuro, pessoas que eram puras ou pessoas que eram impuras, mas na verdade para Deus todos eram iguais. E a salvação tinha sido Deus que tinha dado gratuitamente aos homens através do sacrifício de Jesus. E isso não dependia das nossas boas obras, das nossas cerimônias religiosas ou da nossa própria raça. Então, como é que a gente pode tentar explicar o que aconteceu lá em Antioquia? Pedro, ele já não achava que era errado, ele não achava que era impuro estar comendo com outros gentios, tanto que até a chegada dos outros judeus, ele estava comendo junto com eles. Mas ele ficou com medo do julgamento e do que os outros judeus iam achar quando vissem ele comendo com gentios. E o que a gente pode tirar de lição desse acontecimento? Primeiro, sempre que eu leio essa história, eu penso no como que todos nós somos falhos e capazes de errar. Porque Pedro, ele foi discípulo de Jesus, ele sofreu várias transformações ao longo da caminhada cristã dele, ele morreu por causa do evangelho, mas mesmo assim ele cometeu um erro grave, que foi um erro de discriminação racial, um erro de hipocrisia, né, de se comportar de um jeito, de uma forma e na frente dos judeus de outra. E isso me faz tentar analisar quais são os próprios comportamentos, porque com certeza eu não sou uma pessoa muito melhor do que Pedro, né? Então, é a primeira lição que eu tiro desse acontecimento. Outra coisa também que o livro do Timothy Keller ele tenta ressaltar
é a gente tentar identificar quais são as coisas que fazem com que a gente tenha um orgulho próprio ou que a gente se sinta melhor do que as outras pessoas. Então, o primeiro ponto que ele identifica é a questão do nacionalismo, né? É o ponto mais óbvio da questão. Na época, os judeus tinham essa questão de se achar melhor do que os outros povos, tanto que eles não queriam comer com os gentios. E a gente sabe também que isso, a questão do nacionalismo, foi uma pauta que levou a muitas guerras no passado, aos regimes nazistas e fascistas e também comunistas que tiveram no século XX. Então, não existe nada de errado a gente ter amor pela nossa própria pátria, né? Pela nossa própria nação, mas a gente tem que saber que isso não nos torna melhor do que outras pessoas, do que outras nações, e que com certeza não nos dá o direito de invadir ou de roubar algum tipo de propriedade, de estabelecer algum tipo de regime. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses discursos nacionalistas. Outro erro, que às vezes também é menos óbvio, né, do que a questão do nacionalismo, é a questão do sectarismo, que ele ressalta no livro. E isso é quando a gente tem orgulho da nossa própria denominação, que acontece muito entre nós no meio evangélico. Então nós temos aqui os batistas, os presbiterianos, assembleianos e de tantas denominações diferentes, e muitas vezes a gente se acha melhor que os outros, a gente olha com um orgulho como se nós fôssemos muito melhor do que outras pessoas de outras denominações. E muitas vezes isso está mais ligado a um apego às nossas próprias tradições, à nossa própria história, do que realmente a um estudo teológico. A gente está achando realmente que a questão doutrinária é importante. Às vezes é uma questão muito mais relacionada às nossas próprias tradições. Outra questão também, às vezes, importante é a questão do classismo, né? Quando a gente se considera melhor que outras pessoas por pertencer a uma determinada classe social. Então, às vezes, as pessoas são muito ricas, muito refinadas, não gostam de estar com pessoas mais pobres, pessoas que não têm um gosto tão refinadas, e vice-versa também. Às vezes, as pessoas que são mais de origem mais simples, elas não gostam de estar em ambiente muito refinado, ou em pessoas mais chiques, acham que elas são metidas. Então, a gente precisa conseguir um jeito de transpor as nossas diferenças socioeconômicas dentro da igreja. E a gente também não pode deixar de falar sobre a questão do racismo, que sim, também acontece dentro da igreja, né? Tem gente que acha que na igreja é um mundo paralelo maravilhoso, que não existe racismo, não existe nenhum tipo de preconceito. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente acaba levando essas tradições de fora do mundo para dentro da igreja e tratando as pessoas de forma diferente, de acordo com a etnia delas, da nacionalidade, de acordo com o status social. E é uma coisa que a gente não deve fazer nem dentro da igreja, nem fora da igreja. Então, voltando ao exemplo de Pedro, esse exemplo de preconceito que ele teve foi entre pessoas cristãs. Não foi um problema que aconteceu quando ele estava fora, evangelizando no campo missionário. Foi um problema que ele teve dentro da comunidade de cristã. Uma frase do livro que resume bem essa situação é que está na página 57, que fala: sem o evangelho, o nosso coração tende a manufaturar a autoestima, comparando o nosso grupo com os outros grupos. Mas o Evangelho nos diz que somos todos impuros sem Cristo e somos todos puros nele. Então, a base para a gente acreditar que nós somos todos iguais é saber que perante Deus, todos nós somos pecadores, não existe ninguém melhor do que ninguém, mas todos nós somos justificados, porque todos nós pertencemos à família da fé. E o outro aspecto que eu acho incrível dessa história foi a atitude de Paulo para com Pedro, né? Porque ele poderia muito bem ter deixado passar, fingindo que não viu. E, enfim, Pedro era uma pessoa super importante dentro da igreja. Paulo tinha muito menos tempo de convertido comparado com Pedro, né? Que foi discípulo de Cristo. Mas mesmo assim, quando ele viu que ele estava tratando outras pessoas com discriminação e que a atitude dele, na verdade, estava influenciando os outros cristãos, inclusive Barnabé, que ele é citado no texto, ele se levanta e repreende Pedro. E como foi que Paulo fez para repreender Pedro, né? Que foi uma missão muito difícil. Ele não chegou lá e falou: olha, Pedro, você está pecando, está fazendo uma coisa muito errada. Ele não simplesmente chegou e repreendeu Pedro dizendo que ele estava errado, citando uma lei. Ele chegou para ele e lembrou que ele também era pecador. Ele lembrou Pedro sobre as verdades do Evangelho. Então ele chegou e falou: olha, tanto eu quanto você, nós somos pecadores, nós somos necessitados da graça de Deus. E nós fomos salvos pela graça, não foi pela lei. Porque se você está dizendo que nós somos melhores que os gentios
e se você está tentando restabelecer a lei, então o sacrifício de Jesus foi inútil. Então a salvação não é mais pela graça, é pela lei. Então nada do que aconteceu valeu a pena. Então ele tentou lembrar Pedro sobre as verdades do Evangelho. Ele tentou lembrar o que estava por trás de tudo isso. Então ele não simplesmente chegou para Pedro e chegou, ó, você está errado, você tem que mudar de atitude, né? Ele tentou lembrar para Pedro sobre qual que era a raiz dos problemas. E esse ponto que Paulo ressalta, que é a questão de nós sermos aceitos incondicionalmente por Deus, é importante para que Pedro lembrasse que Deus é a única pessoa que importa o julgamento. Então, na verdade, não tinha relevância o que os outros judeus iam falar dele, o que iriam achar que estava certo ou errado, porque nós já somos aceitos incondicionalmente por Deus, né? Deus já ofereceu sua salvação gratuitamente. Então, o que as outras pessoas pensam da gente, na verdade, não é importante. Então, muitas das vezes a gente sacrifica os nossos princípios com medo do julgamento das outras pessoas. E no caso de Pedro, foi o julgamento de outros cristãos. Mas quando nós temos certeza de que somos aceitos por Deus incondicionalmente, a gente se torna livre do pensamento e do julgamento das outras pessoas. E as perguntas que eu gostaria de deixar de reflexão para essa semana é quais são os nossos preconceitos que nós estamos escondendo dentro do nosso coração. Então sempre tem aquelas pessoas da igreja que a gente vê de vez em quando, mas que a gente não se aproxima dela, que a gente não cria amizade. E muitas vezes a gente tem vários preconceitos que estão lá dentro do nosso coração que a gente se recusa a admitir. Mas é interessante estar reavaliando quais os reais motivos por trás das nossas atitudes. A outra pergunta é que tipo de comportamento nós estamos tendo por medo do que os outros vão falar da gente. Será que a gente tem ousadia e a gente tem coragem de se posicionar perante das coisas que estão acontecendo de errado? E isso vale para o que acontece também dentro da igreja. Às vezes as coisas erradas estão acontecendo dentro da própria igreja e a gente não tem coragem de se posicionar. E muito pelo contrário, a gente toma atitudes erradas com medo do julgamento das outras pessoas. Então, será que a gente está conseguindo ter atitudes sinceras? E a última pergunta é como que a gente tem agido perante pessoas que têm se comportado de maneira errada. Então, primeiro, a gente está agindo ou a gente está deixando passar, fingindo que não viu, para não criar conflito? E a outra questão é, quando a gente aborda essas pessoas, será que a gente está abordando com amor? Ou a gente está simplesmente chegando, você está errado, julgando a outra pessoa? Ou a gente está tentando lembrar essa pessoa sobre as verdades do Evangelho, lembrar sobre a graça de Deus e sobre a aceitação incondicional de Deus? Porque foi isso que Paulo fez. Paulo não deu uma bronca aleatória em Pedro, ele falou sobre as verdades do Evangelho e fez ele reconhecer o quanto que ele também era pecador. E é assim que a gente também tem que abordar as outras pessoas. Então, eu queria que a gente parasse um pouco do tempo dessa semana para estar pensando um pouco sobre essas questões, sobre os nossos próprios preconceitos e sobre como que a gente tem abordado a questão dos erros no meio que a gente convive.